Olá pessoal, vamos tentar aqui mais uma resolução no Code Wars de Java hoje. Então estou aqui no Code Wars já. Vamos aqui no Java. Ok, status é isso mesmo. Progress. Cara, have not completed. Ok. Difficult 8 kill. Deixa eu carregar. Então vamos aqui, ó. Points of reflection. Vamos lá. Então vamos lá, deixa eu só conferir se está gravando. Está gravando. Vamos lá então. Vamos lá. Point reflection or point symmetry, ponto de reflexão ou ponto simétrico, is a basic concept in geometry where a given point é um conceito básico na geometria onde um ponto dado P at a given position em uma posição dada relative to a midpoint, relativa ao ponto médio, acho que é isso. Key has a corresponding point, que tem um ponto correspondente P1, which is the same distance from key, o qual é a mesma distância de Q, but in the opposite direction, mas na direção oposta. Task, tarefa. Given 2 points P and Q, dados dois pontos P e Q, output the symmetric point of point P about Q. Output deve ser gere, né? Gere o ponto simétrico do ponto P sobre o Q. Each argument is a two-element array of integers. Cada argumento é um array de dois elementos de inteiros, representing the points x and y. Como que fala isso em inglês? Mas eu esqueci. Enfim. Representando os pontos x e y coordinates, coordenadas x e y, tá? Output should be in the same form. A saída deve ser no mesmo formato. Given the x and y coordinates of point P1. Dados as coordenadas x e y do ponto P1. You do not have to validate the input. Você não precisa validar o input. This cara was inspired by the Hacker Rank Challenge. Esse cara é inspirado no desafio Hacker Rank Find Point. Ok. Então vamos lá. Point reflect or point symmetric is a basic concept. In geometry, where a given point P at a given position relative to a mid has a corresponding point P1, which is the same distance from key, but in the opposite direction. Então acho que é tipo assim, você tem o ponto Q e o ponto P. O P1 seria o espelhado do P em relação ao Q. Acho que é isso. Dados os dois pontos P e Q, gera o ponto simétrico, tem como sair do ponto simétrico do ponto P sobre Q. Cada argumento é um elemento, é um array de dois elementos, e inteiros representando os pontos x e y das coordenadas. Ah, tá. Então aqui, ó lá, ó. O argumento aqui, ó, é um array de inteiros chamado P. Ele tem o primeiro elemento vai ser o x, a abscissa, e o segundo elemento vai ser a ordenada. Mesma coisa no ponto Q. Output should be in the same, a saída deve ser do mesmo formato. Tá, deve ser um array também, né? Given the x and y coordinates of point P1. Dado x e as coordenadas x e y do ponto P1. Você não tem que validar o input, tá? Pelo que eu entendi, tem que gerar o ponto P1, né? Então vamos lá. Se não me engano, vou ter que usar, né, a distância entre dois pontos. Deixa eu pensar about. Vamos lá.
criar uma variável int, int, vou chamar de diferença pontos. A diferença entre dois pontos. Ela vai ser. A diferença entre dois pontos, acho que é a raiz quadrada. Como é que é mesmo? A diferença entre dois. Deixa eu só lembrar como que é a fórmula. Fórmula, diferença entre dois pontos. Vamos lá. Todas. Aqui, ó. A diferença entre dois pontos A e B é a raiz quadrada da diferença entre as abscissas, a abscissa final menos a abscissa inicial ao quadrado, mais ordenada final menos ordenada inicial ao quadrado. Então vamos lá, ó. Se não me engano, essa é a função, né? Mas não sei se é assim, acho que tem que ser aplicado sobre alguma coisa, né? Não sei. Fazer assim, né? Aí seria. Isso aí é a raiz quadrada do. Como que é a diferença entre as ordenadas, entre as abscissas, né? Que de índice zero menos P de índice zero, né? Só que isso é o quadrado. Isso é o quadrado. Então, deixa eu pensar. Com isso aqui sim, ó. Tem que fazer assim, né? Acho que é isso. Explicado. Eu acho que tem uma função, né, mano? Acho que é poll, né? Que fica aqui, ó. Poll. Isso. Isso. Quadrado da diferença mais quadrado da diferença das ordenadas. Mais o quadrado da diferença das ordenadas, que vai ser Q de índice 1 e de índice. P de índice 1. Isso. Tá. Então, supostamente. Isso aí seria a raiz quadrada da diferença entre as abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, aí eu descobri a distância entre os pontos P e Q. Beleza. Ele quer os pontos do P1, né? Ele quer o simétrico de P em relação a Q. Tá. Então, se não me engano, vai ter que fazer alguma coisa relacionada a Pitágoras, né? Não sei, né? Vamos ver. Não sei. Não sei. Isso aí realmente.
Eu não sei, vou precisar de ajuda da IA. Tararararam. A IA. Que vou jogar aqui no script que eu fiz no Code Wars. Preciso resolver este cara. Coloca aqui a descrição do cara. Opa, ok. Estou tentando usar esse código, mas não funcionou. Que é esse código aqui. Vamos lá. A tarefa é me guiar na resolução do cara, mas só me dará a solução final se e quando eu pedir. Ok. Tá, deixa eu só apagar isso aqui que eu tava fazendo outra coisa. Vamos lá. Entendi que você precisa de ajuda para resolver o cara. Point Reflection, Code Wars. É uma ótima ideia tentar entender problemas antes de pular direto para a solução, analisar o seu código e a lógica por trás da reflexão de pontos. Deixa eu ver se estava gravando, tá? Analisando seu código, você começou bem, mas parece que sua abordagem está focada em calcular a distância entre os pontos, o que não é o caminho mais direto para encontrar o ponto simétrico. A linha índice diferencia pontos, tá? Você está tentando calcular a distância entre os pontos P e Q usando a fórmula da distância euclidiana, certo? Embora a distância seja a mesma, o que realmente precisamos é a diferença nas coordenadas. O conceito de reflexão de ponto é muito mais simples do que isso. Ah, legal. A reflexão de um ponto P sobre um ponto Q é como se Q fosse o ponto médio entre P e o ponto P1 que você quer encontrar, entendendo a lógica da reflexão. Imagine uma linha reta que passa pelos pontos P e Q. O ponto P1 estará nessa mesma linha, sim, do outro lado de Q e a mesma distância de Q, justo. Para encontrar as coordenadas de P1, x1, y1, podemos usar a fórmula do ponto médio. O ponto Q, xq, yq é o ponto médio entre P, xp, yp e P1, x1, y1 é verdade. As fórmulas do ponto médio são Hum, 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 hum. Tá, aí você vai descobrir as. Beleza. Você consegue pensar em como isolar x1 e y1 nessa circulação? Essa é a chave para a solução. É verdade, né? Que aí ele vai achar as coordenadas de P1. Então, peraí, deixa eu tentar isolar isso aqui, ó. A matemática da coisa. Opa. Xq é igual. Você está gravando? Não. Então, peraí. Deixa eu fechar aqui. Isso. Ok, então vamos lá. Não, vou fazer aqui, ó. Isso, só para exemplificar. Tá gravando? Tá. Ele pegou aqui, ó. Fiz que E é igual xp mais x1, xp mais x1 dividido por 2, que é a coordenada do ponto médio. Ok. E yp, a ordenada, né? Vai ser yp mais y1 dividido por 2. Tá? E isolar o x1 e o y1, que são as coordenadas de. Opa, são as coordenadas de do ponto P1, né? Opa, peraí. Aqui é isso. Então vamos lá, ó. Então, vamos lá, ó. X1, vamos por partes. Vamos lá. Vai ficar 2xq é igual a xp mais x1. Então, x1
é igual a 2xq menos xp. Consequentemente, y1 é igual a 2yq menos yp. Opa, p. Isso, é isso. Passo 2 multiplicando, fica 2xq igual a xp mais 1, mais x1. Então, x1 é igual a... Então, peraí, deixa eu só colocar isso lá para ficar mais fácil de pensar, de pagar. Então, que eu posso apagar, né? Colar isso aqui. Tá. Tentar transformar isso aí pro Java. x1, né? Que é o nosso... Isso aqui vai ficar mais fácil de pensar, tá? Então eu vou criar uma nova da P1, que ela vai receber o quê? O x1 e o y1, né? Depois ele vai retornar, return o P1, né? Isso. Então, o que é o x1? Aqui, né? Isso. O que é o x1? X1 é um inteiro. X1 vai receber o quê? 2 vezes a... O x que é o quê? É a ordenada do array Q, né? Então é o Q de índice 0 menos o P de índice 0. Ok. Acho que é isso, né? 2 vezes a abscissa de Q, né? Que é o primeiro termo, igual falou aqui na teste, eu acho que é isso. Menos a ordenada de P. Acho que é isso. E volta. Beleza, então tá. Consequentemente, aqui é só fazer a mesma coisa, né? Com a int y1 vai ser 2 vezes a ordenada de Q menos a ordenada de P, né? Exatamente. Agora nós vamos retornar o P1, vamos testar, isso aí vai dar certo. Illegal start of expression. Vamos ver. Não sei qual que é esse erro. Deixa eu ver aqui. Só para tentar escrever a fórmula, tá? O que eu tenho que fazer, né? Vamos ver o que fala aqui. Seu raciocínio para encontrar as coordenadas de x1 e y1 está correto. Você derivou as fórmulas e partiu da lógica do ponto médio, que é o caminho certo. No entanto, o código que você escreveu tem um pequeno erro de sintaxe em Java. Você não pode criar um array de forma x1 e y1. Em Java, a maneira correta de criar e inicializar um array de inteiro é usando newint. Correção de sintaxe. Código corrigido ficaria assim, ó. Ah, tá. Então foi a sintaxe que eu errei.
int P1, o que ele vai fazer? New int. Então ele faz aqui, ó, new int. Na frente do int ele põe os colchetes e as coordenadas ele põe entre chaves, né? Return P1, vamos ver se o CodeWars vai aceitar. Parece que sim. Vamos dar o attempt. Attempt significa o que mesmo? Acho que é comprometer-se, né? Comprometer-se é commit. Tentar, tá, e passou. Passaram os testes. Vamos submeter, vamos ver se tem alguma solução melhor. Que ele fez como? Que na verdade ele só fez tudo dentro das chaves, né? Eu sinceramente prefiro do jeito que eu fiz, é menos confuso, mas aqui é um jeito mais direto, né, de fazer. Aqui na verdade ele só fez tudo diretão, que ele não criou variáveis para armazenar antes, ele já mandou direto dentro do retorno, né? Legal, beleza. Então, pessoal, mais uma resolução aí, precisei de ajuda da IA, né? Mas continuamos no aprendizado. Se você gostou do vídeo, curta. Se não gostou, deixa o dislike. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você acha que eu posso modificar alguma coisa, melhorar alguma coisa, alguma ideia, qualquer comentário, sempre ajuda. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até mais.